Boa tarde a todos, meu nome é Alessandro. Boa tarde, meu nome é Maria Clara. Nós vamos agora, né, finalizando a último esquema de aulas, né, com a Guerra dos Jagunços, que nada mais nada menos que a Guerra de Canudos, que é baseado no livro Aldeia Sagrada. Essa parte do livro que nós estamos trabalhando com vocês, nós vamos finalizar ele agora trazendo essa Guerra de Canudos e como ele é mostrado no livro. Então, inicialmente, a gente precisa entender o que é a Guerra de Canudos, né? Que foi um conflito armado que durou entre 1896 e 1897, mais ou menos um ano de conflito. Foi marcado pela batalha entre os jagunços, que eram liderados por Antônio Conselheiro, que era o grande líder religioso deles, contra o exército brasileiro, que foi articulado juntamente com a Igreja Católica e com os grandes latifundiários da área, os grandes fazendeiros da região. É, os principais motivos que acarretaram esse conflito armado foi pelo aumento de pessoas que estavam seguindo o Antônio Conselheiro, né? Pessoas que de baixa renda, pessoas ex-escravos, que nessa época foi a época da abolição da escravidão também. Então, muitas pessoas ex-escravos não tinham acesso à terra e foram para essa terra que eles chamavam de Terra Prometida para poder buscar as melhores condições. Então, o Antônio Conselheiro conseguiu atrair muitos fiéis, chegando a reunir cerca de 25 mil pessoas em Canudos nessa época. Então, apesar da mudança, né, da monarquia para a república, né, vemos essa época de transição entre a monarquia para a república, a economia brasileira não se alterou. Ela continuou sendo baseada em latifúndios, né, em grandes latifúndios, que eram voltados principalmente para a monocultura, que é a produção de apenas um insumo, um alimento ou algo dessa forma. Então, tipo, era a produção de apenas uma coisa e também da exploração da mão de obra local. Em relação ao ataque, foram necessários 4 ataques do exército, né, ao Real de Canudos, onde os 3 primeiros ataques os jagunços conseguiram sobreviver. Conseguiram também, nesses 3 ataques, recuperar várias armas que foram deixadas pelo exército por soldados que morreram ou que abandonaram a batalha. E com isso eles foram cada vez se fortalecendo. A cada ataque eles se fortaleciam cada vez mais com esse armamento. Até que no último ataque, o exército veio muito mais armado, com cerca de quase 8 mil pessoas, 8 mil soldados. Então, juntamente com canhões, metralhadoras, o Raio de Canudos não conseguiu resistir a essa última investida, né, a quarta investida do exército brasileiro. Então é importante a gente falar um pouco sobre Antônio Conselheiro, que foi o grande líder do Arraial de Canudos, né, das pessoas que moravam em Canudos. O nome de batismo dele foi Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Ele nasceu no Ceará, em Quixeramobim. Ele foi um grande líder religioso que liderou os jagunços, né, contra o exército brasileiro nessa guerra de Canudos. Ele era visto como uma figura de messiânica, né, um messias, assim, por pregar a palavra da Bíblia, por pregar o catolicismo, né, no sertão baiano, exatamente por busca de igualdade nessa região. Então ele conseguiu atrair muitos fiéis nessas suas caminhadas pelo sertão. Já pelos seus opositores, né, o exército, a igreja católica e os fazendeiros locais, ele era visto como um louco e fanático, por conta de toda a pregação que ele tinha. Ele morreu em 22 de setembro de 1897, ainda com circunstâncias não totalmente claras. Não sabe se ele morreu em batalha, se ele morreu por conta de um jejum que ele estava fazendo, por achar que a guerra era pecadora, então ele fez jejum para poder realmente pagar pelos seus pecados, né? Não sabe ao certo realmente como ocorreu essa morte dele. Então, as principais motivações para a guerra, como eu havia falado, foi principalmente por ele sempre ter sido considerado um fora da lei, né? O Antônio Conselheiro, ele inclusive já tinha sido preso e inocentado, isso no Ceará. E depois disso ele começou a pregar a sua palavra, né? E, e ele era muito, digamos assim, fanático realmente pela religião, então ele pregava muito. Então a imagem dele por outras pessoas por fora, né, como a igreja e os fazendeiros, não era bem vista. Então ele atraiu tantos fiéis, tantas pessoas para próxima dele, que a igreja acabou perdendo fiéis e os fazendeiros acabou perdendo a mão de obra, né? Acabaram perdendo essa mão de obra que frequentava as suas fazendas. Então, foi feita uma articulação entre a igreja e os fazendeiros, juntamente com o exército, porque também era visto como uma ameaça à nova república, né? Consideravam ele monarquista, mas ele na verdade não era. Mas essa articulação feita entre igreja, exército e fazendeiros, por conta da quantidade de fiéis que Antônio estava atraindo, acabou acarretando na Guerra de Canudos e nas 4 investidas que ocorreram. Agora eu vou falar um pouco sobre
o contexto da guerra e como ela foi retratada dentro da obra. O livro A Aldeia Sagrada, ele traz com muitos detalhes todos esses acontecimentos de Canudos, que à primeira leitura você até pode achar que é uma obra biográfica, mas é uma obra ficcional baseada em eventos reais. A obra detalha o surgimento de Canudos, que surgiu após essa primeira prisão de Antônio Conselheiro, como o colega Alessandro falou. Ele foi preso, levado para ser julgado no Ceará, foi inocentado, e ao ser liberto, ele se encontrou com seus seguidores, que já eram numerosos na época. Aí eles migraram até Canudos, que já era um local conhecido por ele, porque quando ele se tornou andarilho, ele conheceu várias terras e lembrou-se dessa fazenda abandonada, que era numa região montanhosa, de relevo mais elevado e íngreme, que ele poderia estabelecer a comunidade com os seus seguidores isoladamente, sem ter muito contato com o exterior, sem receber influências do exterior e também sem influenciar. Antônio Conselheiro era visto como uma ameaça ao governo, sendo considerado monarquista, como o colega falou, mas ele não era, e também não era a favor da República, porque ele compreendia a realidade daquela população. Ele era muito contra a cobrança de impostos por parte do governo, porque os impostos eram altos e não tinha nenhum retorno para aquela população que vivia na miséria e sofria com secas constantes. No livro também é retratado com detalhes todas essas 4 tentativas de invasão a Canudos, no caso as 3 tentativas e a invasão efetiva, que culminou na destruição da cidade e na morte de Antônio Conselheiro. Isso é retratado com muitos detalhes. E também é retratado como a localização da cidade dificultou essa investida do exército, porque por ser um lugar de relevo íngreme e elevado, e também no meio do sertão baiano, era muito difícil para os militares chegarem até lá, e quando eles chegavam, eles já não estavam em boas condições de saúde, muitos já estavam feridos, debilitados e famintos, por não estarem acostumados com aquele terreno e nem com o clima da região, porque muitos deles eram da capital, eram de Salvador ou de alguma outra cidade litorânea do Nordeste. Então, eles não estavam habituados com aquelas condições. Então, quando eles chegavam até Canudos, já estavam muito debilitados e eram surpreendidos pelos moradores com um armamento rudimentar, a princípio, eles eram armados com facões, foices, e à medida que esses militares iam desertando, iam abandonando a batalha, largavam as armas para trás. E essas armas eram recolhidas pelos conselheiristas. A obra também retrata muito bem as diferentes visões que se tinham do governo e até da população. Porque quando Didico vai até Canudos para tentar resgatar o seu padrinho, Chico Viramundo, ele vai com Juviara, que foi quem acompanhou ele como retirante, e com Barnabé, que foi amigo de seu pai. Os 3 tinham visões diferentes. Didico não compreendia muito bem por que aquelas pessoas estavam ali, como elas tinham se estabelecido. Juviara já via como se todas aquelas pessoas fossem loucas, por estarem seguindo um homem que também era considerado um louco, que falava muito sobre a Terra Prometida, fazia muitas promessas, mas que eles continuavam na miséria. E Barnabé via aquelas pessoas como pessoas desesperadas que estavam procurando algum tipo de refúgio para poder se restabelecer e recriar uma nova vida. Em uma parte do livro, o patrão de Juviara e Didico resolve vender a sua fazenda e abrir mão de todos os seus bens, doar tudo aos pobres e seguir Antônio Conselheiro. E isso surpreende a Juviara porque, como uma pessoa com tanta propriedade, com tanto o dinheiro, poderia abrir mão de tudo para seguir uma pessoa considerada como louca por ele.
isso também, essa visão também é retratada, que foi algo real. E muitas pessoas com propriedades, sendo elas pequenas ou grandes, abriram mão de tudo para seguir Antônio Conselheiro. Os protagonistas não participaram efetivamente da guerra. Eles foram detidos pelos conselheiristas e foram forçados a combater, mas não chegaram a ter um combate direto. Eles ajudaram no transporte de armas e de água. E no momento do último combate, quando o exército consegue adentrar a cidade de Canudos, eles fogem com um dos meninos que sobreviveu a uma tentativa de destruição dos canhões. Quando eles chegam a Salvador, esse menino é contatado por Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é retratado como um personagem da obra porque ele era um jornalista que estava fazendo a cobertura dos eventos da guerra, que viria a se tornar hoje a obra conhecida como Os Sertões, e que ele recolheu muitos relatos de moradores e de sobreviventes de Canudos para compor a obra. E quando eles chegam a Salvador, ele tem esse contato com Euclides da Cunha, e é quando Didico resolve voltar para sua terra natal, que ele recebe um dinheiro que era de direito do pai dele, por ser filho ele recebe, e ele volta à sua terra natal para reconstruir a sua vida. E com isso, né, a gente vai finalizando essa parte da guerra. A gente pede que vocês realizem a atividade que está aqui no link, essa atividade na plataforma Kahoot, em formato de quiz, vocês entram, colocam o nome de vocês e vão respondendo as perguntas, são alternativas, né, A, B, C e D. Aí vocês respondem corretamente e depois finalizam. E uma sugestão de vídeo complementar, tá nesse link aqui, é um vídeo de um canal chamado Nerdologia. Ele vai trazer um pouco mais essa questão da Guerra de Canudos de forma mais compacta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente ou pode pedir para o professor Walter entrar em contato com a gente. Um grande abraço.